Boa noite, tudo bem? Bom, estou até aqui colocando aqui para o pessoal entrar, né, na live. Então, já até quero iniciar falando aqui sobre quem sou eu, né? Sou a doutora Jéssica, sou formada fora do país também. E eu vim falar sobre saúde coletiva. E eu peço que, se você estiver pelo site do Verbo Médico, entre, clica aí nesse vídeo e conseguir interagir comigo, que vai cair diretamente no canal do YouTube. E assim você consegue falar comigo. Caso você esteja vendo pelo Instagram, recomendo que, se você quiser interagir, pode enviar perguntas por aí também, que assim eu vou estar respondendo. A equipe vai estar transmitindo para mim as perguntas e eu respondo durante a live, ok? Então, esse aqui é um tema que, sinceramente, muita gente cai em pegadinhas, mas foram pouquíssimas mesmo, foram 7 perguntas, ou seja, todo ano cai pelo menos uma pergunta sobre saúde coletiva, e que, queira ou não, você tem que saber para a sua prova, tá? Dentro de saúde coletiva engloba várias coisas, até mesmo cálculos epidemiológicos, mas eu vou passar exatamente o que realmente já caiu para você entender especificamente o que você precisa fazer ali na hora da prova. Uma coisa que eu recomendo bastante, tá? É que você aprenda a interpretar dados. Se você é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de interpretação de dados, ainda vai ter uma semana aí antes da prova do Revalida, INEP, dá tempo de você ler bastante livros e fazer bastante interpretação de texto, porque é isso que pega muito na questão da saúde coletiva. Então, vamos lá. A primeira pergunta, que todas vieram da prova do INEP, já não me pergunta qual ano, que eu saí buscando em todas as provas sobre o tema de saúde coletiva. E a primeira que a gente depara já é aqui sobre a questão de gráfico. E, incrível que pareça, gráficos sempre caem em provas, sempre, sempre. Sempre tem que ter uns 3, 4, 5 gráficos na prova do Revalida. Saber gráfico. Então, a primeira coisa que vem dizendo aqui é o seguinte: antes que eu continue, lembrando, se você fez todos os requisitos para ganhar o sorteio do livro Manual de Medicina da Família, agora, do Freiman, tá? Vai ser sorteado aqui no final dessa live. Eu vou dizer quem realmente ganhou o sorteio para ganhar esse livro. Então, aguarde no final, que eu vou soltar aqui quem realmente ganhou, quem realmente participou lá no grupo do Revalida Med e cumpriu todos os requisitos que a equipe está pedindo, tá bom? O gráfico a seguir mostra a evolução da mortalidade infantil em determinada região ao longo do tempo, discriminando seus dois componentes, a mortalidade infantil neonatal e a mortalidade infantil pós-neonatal ou tardia. Então, já tenho que adiantar para você que a mortalidade infantil, ela depende do componente tanto de mortes neonatais como de pós-neonatal, ou seja, é isso que faz sobre a mortalidade infantil. Mortalidade infantil é definida exatamente quando a criança é menor que 1 ano de idade. Então, isso é considerado mortalidade infantil. Então, analisando o gráfico, observa que temos aqui uma linha verde e eles não colocam legenda, porque é para você realmente dizer para mim onde é que é cada coisa. Então, temos aqui uma linha verde, a vermelha e a azul. Observa aqui que, se você for somar, se você somar 40 mais 50 nessa linha reta, vai dar quanto? 90. Ou seja, se você vê que toda a somatória disso aqui, essa linha verde é a totalização tanto da azul como da vermelha. Então, observando isso, a gente vai tentar definir o que cada linha é. Lembrando que mortalidade infantil, então, é o total de neonatal com infantil pós-neonatal. Então, a gente vai dizer logo que essa linha verde, já que é a somatória dos dois, se a gente fizer cada pico, vai ver que realmente é a somatória dos dois. Você vai perceber, então, que isso aqui já é a mortalidade infantil. Agora, basta definir quem é aqui que é neonatal e pós-neonatal, que é o mais difícil. Então, para isso, vamos ter que ler a questão e entender, interpretar o texto, tá? E observa, essa linha está em desenvolvimento ou desenvolvida? Observa que ela está em desenvolvimento, ela não está desenvolvida. Desenvolvida seria já totalmente reta, certo? Seria totalmente reta. Ela está em desenvolvimento ainda, ela está desenvolvendo, até ficar o mínimo possível de mortalidade infantil. Então, a gente descarta a letra B e já descarta a letra B e a letra D. Já ficamos aí com a letra A e a letra C como opção. E na sua prova, eu peço muito, assim, para todos os meus alunos que eu tenho, eu sempre peço, gente, faça cortes, ou seja, corta alternativas que você já sabe que não é, que já fica menos alternativa para você ler, tá?
E assim você vai fazendo comparação. Então, a primeira diz, em desenvolvimento, com queda da mortalidade infantil, representada por quem? Pela linha verde. Não é o total que eu falei aquela hora, então ela é a linha verde. Observe que aqui falou que era a linha vermelha. Não, a mortalidade infantil é a somatória das duas, neonatal e pós-natal. Portanto, aqui a gente já elimina a letra C também, ficando aqui com a alternativa da letra A de amor, tá bom? Então, se ficou dúvida sobre mortalidade infantil, como ler gráfico, manda aí que a galera, a equipe manda para mim aqui do outro lado, e assim eu posso estar respondendo vocês. Certinho? Continuando aqui, a nossa próxima pergunta, são 7 perguntas, tanto que é pequenininho saúde coletiva. Essa aqui já é uma coisa que precisa de cálculo, e é o que muita gente pega na hora de responder, é saber os cálculos. Recomendação crucial para você agora, nessa pré-prova, é você, não vou nem falar aprender, é decorar mesmo os cálculos de coeficiente de mortalidade, proporcional, principalmente agora por causa da questão do Covid, tá? Então, decora o coeficiente de mortalidade proporcional. Então, lendo a questão, observa o que diz aqui na questão. Considere que uma cidade de 2 milhões de habitantes, ou seja, uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, dentro da cidade houve 400 casos de gripes pelo vírus H1N1, que esse ano pode colocar como Covid, né? No ano de 2009. 8 pessoas faleceram. Então, desses 400 casos de pessoas que realmente tiveram a doença de H1N1, desses 400, 8 pessoas faleceram. Qual é o cálculo do coeficiente de letalidade? Então, o cálculo de coeficiente de letalidade é o número de óbitos de um determinado período de tempo dividido, você vai passar uma linha ali, tá? Dividido pelo número de casos daquela determinada doença naquele determinado ano. Então, pegando esse cálculo, você vai ter 8 dividido por 400. E aí, nesse caso, eu recomendo, aqui eu vou fazer por calculadora, mas eu recomendo que se você tiver uma dificuldade enorme de cálculo básico, eu peço que, pelo amor de Deus, vá buscar depois uma informação dentro de uma semana, tem para você aprender matemática básica. Eu sei que muita gente tem dificuldade até de passar decimal para porcentagem. Então, eu recomendo de verdade que observa essa questão aqui. Então, você pegando aqui, eu vou até pegar a minha calculadora, tá? O celular, não façam isso na prova, tá bom? Você vai pegar 8 dividir por 400. Eu já sei a resposta, mas vocês vão pegar na calculadora e vão ver que 8 dividido por 400 é igual a 0,02, tá? Vou fazer o cálculo, para quem tiver dificuldade com questão de cálculo básico, né, de matemática básica, é o seguinte, pega lá o 8 bonitinho e divide por 400, tá? E é aquela história, falta número, coloca um 0, aí 0, vírgula. Não, ainda não dá para multiplicar, então pega mais um 0, outro 0 aqui, e assim sucessivamente. Aí qual é o número que você multiplica por 400 que dá 800? 2. Então, 2 vezes 400, 800. E aí, isso aqui está a resposta, 0,02. Como é que, se ele viesse em porcentagem, como passa em porcentagem? O 100%, não é? Não tem 2 zeros? Tem 2 zeros. Então, você vai pegar a vírgulazinha e encaminhar uma casinha, 2 casinhas, que seriam 2 casas do zero, ficando 2% de coeficiente de letalidade, tá? Então, eu fiz até cálculo básico aqui para vocês, hein? Imagina aí. Então, na hora da prova, tem tudo isso para vocês fazerem. Continuando aqui sobre essa situação. Vamos falar sobre agora vigilância epidemiológica. Questão número 8. Suponha que uma fábrica de cimento foi instalada na periferia de determinado município. A população festejou o empreendimento, pois significou desenvolvimento e novos empregos para a população da área. Após o início do funcionamento da fábrica, observou-se aumento da incidência de doenças respiratórias e de queixas de náuseas e vômitos. Então, falando aqui sobre a questão de uma fábrica de cimento, ela foi instalada na periferia de determinado município, né? E aí teve alguns problemas essa fábrica de cimento. A população festejou, ficou feliz, mais uma fábrica e tal. Só que após o funcionamento dela, teve um aumento de incidência. Lembra, incidência é
casos novos, tá? Vou deixar até aqui no canto. Incidência é igual a casos novos, tá bom? Então, aumentou ali a incidência de doenças respiratórias. Ok. E de queixas de náuseas e vômitos. Sabendo que a emissão de determinadas substâncias pelas chaminés dessa fábrica, a equipe de saúde da vigilância da família encaminha o setor de vigilância para aquele local. Para que serve a vigilância epidemiológica? Tá? Vigilância em saúde, que a gente fala, que divide em vigilância também epidemiológica. Serve exatamente para fiscalizar se os locais que estão tendo aqueles fábricas, qualquer local que seja, até a questão sanitária mesmo em si, de algum restaurante, eles fiscalizam se estão de acordo com as normas do SUS, se estão de acordo com as normas de saúde daquele local, normas sanitárias. Então, para isso, eles fazem pesquisa. Eles não saem só chegando e fechando portas. Não. Eles fazem pesquisa, verificam as pessoas em volta, fazem respostas de pessoas, se realmente aquelas pessoas estão doentes por exatamente aquele fator. Ou se elas tinham, talvez, doença antes de ter aquela fábrica ou algo do tipo. Então, a primeira coisa que eles vão identificar é o perigo, ou seja, a periculosidade do local, tá? Vai identificar isso. Então, vai fazer a identificação de periculosidade. Logo em seguida, vai fazer a avaliação, vai fazer dose e resposta. Se realmente o fator de risco dá a resposta que estão dizendo. Vai avaliar a exposição realmente ao risco. Até quantos limites a pessoa deveria estar para estar exposta àquilo ali. Então, ele vai pegar a área de abrangência, verificar dentro daquela região, daquela cidade, se é todas as pessoas da cidade têm um problema, ou se são as pessoas mais próximas da fábrica. E logo em seguida vai caracterizar o risco, se é risco leve, intermediário ou grave. E aí, dependendo, eles pedem para sim para fechar a fábrica e mudar de local, por exemplo. Então, a resposta aqui é letra A de amor de novo. Tá bom? Seguindo aqui a questão, vamos falar agora sobre a questão 14. Perdão. Aqui agora você tem que pensar um pouquinho mais em interpretar esses dados no que realmente está ocorrendo no Brasil hoje. O Brasil, ele passou de um lugar que comia, vamos dizer, alimentos bons, muito bons, para uma coisa que, sinceramente, não está tão bem. Passou de um local que tinha um aumento muito grande de fecundidade para um local que não tem tanta fecundidade. Por quê? Porque as pessoas pensam antes de ter filhos. Elas começam a raciocinar, será que vale a pena? Será que eu vou ter condições? Uma família que antigamente no Brasil tinha 5, 7 filhos, hoje uma família, se tiver um, é muito. Incrível que pareça, a coisa mudou de figura. Então, tem que ver toda essa questão. Segue ainda certas coisas, como aumento aí de doenças transmissíveis, diminuição de algumas doenças crônicas, porque tem tratamento no SUS. Tudo isso tem que ser visto. Então, aqui, uma análise histórica de alguns indicadores brasileiros referentes às últimas décadas, tais como a distribuição etária da população, o coeficiente de fecundidade e mortalidade, o perfil epidemiológico das doenças mais prevalentes e os hábitos alimentares predominantes, permite inferir que houve redução, sim, de consumo de alimentos tradicionais na dieta brasileira. Hoje, a galera, até eu mesmo digo, eu não consumo tanto mais arroz e feijão em si. Eu já consumo mais alimentos ultraprocessados e isso causa um sedentarismo gigante, né? Aumento de gordura localizada, principalmente aí na região abdominal, causando aí a outra doença muito grande, síndrome metabólica. Então, a letra A está correta. Vamos ver o porquê que a letra B está errada, tá? Deixa eu colocar meu interrogante aqui. Vamos na letra B. Aqui na letra B fala aumento dos coeficientes de fecundidade. Não. Teve redução na fecundidade. Associada à redução da mortalidade? Não. Nesse caso, aumentou um pouquinho a questão da mortalidade. Mas sim, já teve um aumento aí da expectativa de vida. Então, essa aqui está errada por esse motivo. Não é aumento. Aumento da prevalência de doenças crônicas e não transmissíveis. Na verdade, houve diminuição, acompanhada de aumento das doenças transmissíveis e de deficiências nutricionais. Redução da desnutrição infantil em quase todo o país, exceto na região norte, onde houve aumento da prevalência de desnutrição crônica.
associada a déficit de estatura, na verdade, ainda não houve totalmente uma redução de desnutrição infantil, tá? Tem sim um aumento aí, mas não é somente na região norte, tem aí principalmente ainda na região nordeste, mas também não é tão crônica como estão dizendo. Então, né, tá errado também. Então, ficamos com a resposta da letra A. Continuando aqui sobre mais uma questão. Se tá ficando dúvidas, perguntem, não fiquem com elas, que eu tiro elas aqui, ou no final, se vocês estiverem tendo aí, eles vão dando aqui mesmo agora. Bom? Questão número 11, lá também do INEP. Durante uma reunião de capacitação em saúde escolar para os agentes comunitários de saúde das equipes de saúde da família de um município de médio porte, foi fornecida uma série de informações e de procedimentos relativos à avaliação de acuidade visual de crianças e adolescentes. O que os agentes comunitários têm que saber para eles agirem? Lembrando o seguinte, agentes comunitários de saúde, vou pegar essa questão aqui um pouco da estratégia de saúde da família, que não é bem da saúde coletiva, mas é um tema muito importante que cai em prova. Vamos lembrar o seguinte, a estratégia da saúde da família hoje, ela tem que atingir, ou seja, a capacitar ali até no máximo 4.000 habitantes. Dependendo da vulnerabilidade, vai até 3.500. Dentro da estratégia de saúde de família, a gente tem os agentes comunitários de saúde. Esses agentes comunitários de saúde, eles têm que atender até 750 pessoas, tá? Pessoas cadastradas naquele município, naquela área de abrangência da estratégia de saúde da família. Então, e o agente comunitário de saúde, ele é responsável por fazer o cadastramento. Lembrando que agora mudou sobre a questão do financiamento do SUS e o cadastramento, a capacitação ponderada, entra como um dos requisitos para receber o dinheirinho ali, a verba no município na área da saúde, tá certo? Então, pensando nisso, o que os agentes comunitários têm que fazer? O agente comunitário da saúde, ele serve exatamente para fazer uma triagem, vamos dizer, do cadastro e ver quem realmente precisa ir ao médico ou não. Acelerar esse passo de pessoa ao médico. A acessibilidade, né, do paciente. Porque às vezes ele quer marcar uma consulta, mas assim, às vezes não, a agenda está muito cheia. E o agente comunitário vai dizer se isso é uma urgência ou não, tem que colocar esse paciente aí ou não. Ou às vezes o paciente, tipo, nem tá ligando para a saúde dele, e o agente comunitário de saúde vai ver certas coisas, vai dizer, ó, tem que ir, tem que fazer exame lá no postinho, tem que fazer consulta com o médico. Então, o agente comunitário ele é uma base muito importante dentro do Ministério, dentro da estratégia da saúde da família. Precisamos muito dele. Então, temos que ter dado muito valor para eles. Então, vamos lá. Existem sinais e sintomas de alerta que podem caracterizar distúrbios de acuidade visual em crianças e adolescentes, como crianças com comportamento agitado, dificuldade de socialização e déficit de aprendizagem. Existem sim sintomas de alerta, ok, mas falar pra gente que o problema de acuidade visual é porque a criança é agitada, não é um critério adequado, tá? Então, já fica aí o desleixo que não é isso. Caso o rastreamento pela tabela de Snellen seja positivo, que eles fazem sim o rastreamento ali, a criança deve ser encaminhada para a equipe de saúde da família, que avaliará clinicamente antes de encaminhar ao especialista, porque é isso a escadinha, né? Tem que lembrar sobre a atenção primária, secundária, terciária e quaternária, tá? Na questão da primária, a porta de entrada ali, né? Que é a porta de entrada. E no caso que faz aqui na porta de entrada, a gente tem que imaginar quem é que realmente é essa porta de entrada, que é o ASF, às vezes também a UPA, né? Dependendo se for uma urgência emergente. No nível secundário, a gente já imagina os hospitais, né? Os hospitais no nível secundário de saúde. E nesse caso aqui, quem é os hospitais já que tem, não é de terceiro nível, né? Como falavam fora do país, mas são hospitais secundários, onde pode atender, já tem até uma breve semi-intensiva, vamos dizer assim. Já o nível terciário, a gente tem os hospitais onde já tem níveis mais de especialistas, específicos ainda por cima, hospitais onde podemos encontrar UTIs, né?
UTIs mais capacitadas para receber as pessoas, que é onde hoje o pessoal que está internado por Covid, que precisa de UTI, precisa estar lá, e acaba que não existe tanto leitos de UTIs para a quantidade de pessoas que estão sendo infectadas. Tá bom? Então, isso aqui é o início de tudo que você tem que saber. Lembrando que existe os níveis de prevenção, né, no caso, primário, secundário, terciário também, que a gente tem que pensar que, quando falar em primário, ele vai estar falando para você que quando entra ali. Isso vai estar na sua questão. Portas de entrada, né, do SUS. Quando falar nível secundário, ele vai estar falando assim para você, que é diagnóstico e tratamento, onde pode ser feito diagnóstico e tratamento, né? É isso que ele vai falar. Sobre prevenção primária, prevenção secundária, diagnóstico e tratamento. Já a prevenção terciária, entendam, a primeira é níveis de atenção. Prevenção aqui nessa de baixo. Prevenção terciária é quando a gente fala para a pessoa, e lembrando que a prevenção primária, além de ser porta de entrada, é a prevenção, né? A promoção à saúde. Tá? Promoção à saúde. Ok? E a terciária é a reabilitação, e vai estar escrito isso na sua prova, que querem reabilitar o paciente. E prevenção quaternária, a gente tem que imaginar sobre a iatrogenia, tá bom? Então, a gente faz prevenção de iatrogenia, ou seja, não pedir exames desnecessários, é a prevenção quaternária. Ok? Agora, lendo essa questão aqui, seguindo o raciocínio da questão, então, a primeira está descartada, a segunda sim tem que ser feita pelo agente comunitário e vai mandar para a unidade de saúde da família. E lá, se o médico ver necessário, vai mandar para um outro nível de atenção. A letra B está correta por isso. Mas falando da letra C, existem fatores de risco para problemas de saúde ocular em crianças, como baixo peso ou tamanho para idade, tabagismo durante a gestação e falta de suplementação de ferro no primeiro ano de vida. Mas isso aqui, o agente comunitário de saúde não precisa saber disso aqui. Quem precisa saber disso aqui mais é quem? O médico. O teste para a triagem de acuidade visual utiliza tabela de Snellen, ok? E pode ser realizado em criança a partir de 7 anos de idade. Na verdade, se realiza ali em criança já até mesmo com 5 anos de idade, pode começar a ser realizado esse teste, não a partir de 7. Crianças com sinais e sintomas de desconforto, como esfregar os olhos, piscar muito e apresentar conjuntivas vermelhas, não devem ser submetidas, aí sim que devem ser submetidas mesmo ao teste de Snellen, para ver se não tem nenhum problema de catarata, conjuntivite ou qualquer coisa nos olhos. Continuando a nossa questão número 9. A Câmara de Vereadores de um determinado município brasileiro solicitou à Municipal de Saúde providências em relação ao surgimento de casos de H1N1 na penitenciária local. Nessa situação, que ações devem ser instituídas pela vigilância epidemiológica? É a vigilância epidemiológica que faz, olha, esse caso tem que ser isolado ou não. É ele que fala, tem que fazer vacinação ou não, tá? Então, seguindo aqui a ideia e o raciocínio realizar quimioprofilaxia na população carcerária e em seus familiares, independentemente de fatores de risco. A gente vai fazer só se for realmente necessário, vai fazer em todo mundo. Realizar quimioprofilaxia na população carcerária. Isolar os casos suspeitos em ambiente hospitalar? Não, vai isolar ali mesmo no ambiente da carcerária, porque você vai levar os carcerários para o hospital, vai trazer mais pessoas, porque tem que trazer policiais para ficar vigilando, vai ser muito mais complicado. Isolar os casos suspeitos em celas individuais, evitar o trânsito de profissionais entre as alas e sem doentes e programar a vacinação anual, já que H1N1 já tem vacinação, diferente do Covid, que ainda está aí divulgando, né, e tudo mais, mas ainda não tem uma vacinação de teste já efetivo, dizendo que é bom ou ruim. Então, a letra C está correta para o H1N1, tá? Isolar os casos suspeitos em celas individuais e solicitar sorologia. Não precisa solicitar sorologia, só separa e fala para o pessoal não ficar transitando entre as celas para não se contaminarem. Se essa questão viesse Covid, se essa questão viesse como Covid, pode até vir como Covid, ainda por cima, você tem que pensar o seguinte, que você vai sim fazer isolamento, né, das pessoas, os casos que já estão suspeitos, você isola,
E você tem que pensar que você faz isolamento aí por 10 dias, né? 10 a 14 dias. Vai depender se teve contato ou não, ou se está tendo teste positivo ou não. Evita o trânsito de profissionais entre esses locais também. Evita o trânsito até de pessoas que não necessitam dentro de uma casa assim gigante. Por exemplo, você isola a pessoa praticamente em casa, se for um caso leve. Se for um caso grave, dentro do próprio hospital, tem que fazer áreas de isolamento ali. Uso de máscara, lembra sempre sobre isso. E isso pode ser perguntado em prova. Usar máscara, tá? Usar máscara, usar álcool em gel todo o tempo, e ficar mais de 2 metros de distância de uma pessoa a outra. São coisas que vão se perguntar em prova. Lavar a mão, usar paramentação, EPI. Lembra dos EPIs, tá? Focaliza também, rever a questão de ventilação mecânica, que não me cabe explicar sobre isso aqui, mas que pode ser sim uma pergunta da sua prova do Revalida. Continuando. A Organização Mundial de Saúde lançou em 2004 o Programa Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que conclama todos os países membros a adotarem medidas para assegurar a qualidade e a segurança da assistência prestada nas unidades de saúde. Nesse contexto, assinar a alternativa em que é apresentada a orientação do protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. O que a gente tem que fazer? Lembra-se que se você está numa urgência emergente, você não tem tempo de escrever nada, você vai ter que falar. E a Organização Mundial de Saúde fala claramente que se você não pode escrever, você tem que falar em voz alta, verbalmente, a palavra correta, falar a medida certa para a pessoa. O enfermeiro que receber isso tem que voltar de novo falando a mesma coisa para confirmar se o que você disse está correto. Ele vai repetir a mesma coisa, igual um papagaio mesmo, vai repetir de novo. Doutor, é isso, ok. Sim, medica, agora. Então, tudo é feito de forma clara. Então, quando a ordem verbal for absolutamente necessária, o prescritor deve falar o nome, a dose e a via de administração do medicamento de forma clara, e quem receber a ordem verbal deve repetir em voz alta o que foi dito e receber a confirmação do prescritor antes de administrar o medicamento. Essa é a correta. Vamos ver o resto. Deve ser utilizada a abreviatura NI não identificada na prescrição de pacientes que são admitidos nas unidades de saúde sem possibilidade de identificação, como em casos de emergência e situações de catástrofes. Na verdade, a gente não coloca nem NI, às vezes a gente até coloca nomes diferentes para as pessoas, não fica tudo NI, não identificado. De alguma forma, a gente tem como identificar esse paciente. Então, a gente o mais rápido possível fazer a identificação dos pacientes, tá? Não ficar utilizando a abreviatura NI. Porque imagina, uma catástrofe tem 100 NIs. Então, qual NI que você atendeu? É meio difícil, né? Então, você tem que imaginar que tem que colocar nome. A prescrição de medicamentos de uso crônico pode ser feita desde que a doença já esteja bem controlada, com acréscimo da expressão uso contínuo, sem a necessidade de indicação de duração do tratamento. Olha, isso serve lá para o seu postinho de saúde, quando você estiver atendendo, lá na sua clínica mesmo, quando você estiver atendendo. Todos os medicamentos você tem que colocar tempo. Todos os medicamentos podem sim necessitar de reavaliação e mudança de dosagem. Então, você sim tem que explicar especificamente o que necessita, de quanto tempo tem que ser aquilo ali para reavaliar. Ai, doutora, eu já citei várias vezes. Ai, doutora, mas no meu postinho de saúde, lá a enfermeira chega com um monte de coisa, tem que renovar a receita, renovar um monte de receita. Antes de você renovar a receita, você tem que fazer de novo consulta com esse paciente. É isso que tem que ser feito. Não é só, eu vou pegar a receita aqui de fulano, sem nem ver o paciente, você nem sabe se o cara tá vivo ainda, e vai lá e lasca medicamento no paciente. Não, não pode, tá? Reavalie o paciente, por isso que tem períodos. Até então, a farmacinha do SUS, ela só dá caixas limitadas, você tem que colocar a quantidade de caixas que você quer dar. Ou seja, porque existe tempo, você tem que colocar o período de tempo, tá? Quanto tempo que a pessoa tem que usar. Nas prescrições ambulatoriais deverão ser registradas todas as orientações acerca do modo de utilização do medicamento, podendo as recomendações não farmacológicas serem realizadas de forma verbal? Jamais.
Você tem que falar para o paciente de forma verbal e escrever o que você está falando. Por isso que lá na nossa semiologia, na faculdade, falavam claramente, escrever tudo. Porque hoje, meus caros, advogados estão nas portas dos consultórios, tá? Qualquer coisa que você esqueça de escrever, você é preso, você é denunciado, você perde o seu registro no CRM. Então, escreva tudo, tudo, sem deixar nenhum pontinho solto. Então, era isso. Agora a gente vai falar aqui sobre... Deixa eu ver aqui as perguntas. Aqui tem uma pergunta. Doutora, como é muito provável que caiam questões sobre a pandemia do Covid, você acredita que devemos estudar estatísticas sobre a evolução dos casos ao longo do ano? Sim, principalmente questões que já caíram. Isso que não entrou eu não coloquei aqui porque era bioestatística, mas você já deve ter percebido que caiu um determinado ano a questão do H1N1, que ele perguntava sobre fases, né, as fases da pandemia. Então, lembra dessas fases, isso é muito importante você estudar quais são as fases que a gente está, e a gente está entrando na segunda onda de novo. Então, se a gente for colocar as fases, a gente está entre a fase 3, 4, ali mais ou menos, 4 para 5, mas a gente já está retornando novamente na fase. A gente não está nem, praticamente não está saindo das fases. A gente não está andando, a gente está ficando parado, né? Parado no tempo. Estuda sobre isso, estuda sobre a questão de cálculos, de coeficientes de mortalidade, letalidade, que com certeza o coeficiente de letalidade tende a cair, porque morreu muitas pessoas por Covid esse ano. Lembra também sobre a sensibilidade, a especificidade também. É muito, muito importante saber esses cálculos, tá? Mais alguma outra pergunta? Se sim, não, ok, não tem mais perguntas. Então, vou partir aqui para a questão do sorteio. Vamos ver quem realmente ganhou o sorteio, né? Tá? E é agora, espera só um pouquinho que a equipe já vai passar para mim o nome do ganhador. Quem realmente participou, né? Se você não participou, com certeza vai ter alguma outra chance. Fica atento lá à página do Revalida VMed, tá? Que com certeza eles vão colocar mais alguma coisa durante o ano. Certinho? Então, vamos aos vencedores. Vamos lá. Segunda-feira, o vencedor foi o doutor Roberto. Deixa eu até pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer colocar aqui o nome dos sorteados, tá? Os vencedores, cada período aí teve um livro diferente, né? E deve enviar mensagem aí para o Instagram do Revalida VMed. Vou colocar o nome dos sorteados. Preparem-se. O primeiro ganhador aí na segunda-feira foi o doutor Roberto Albani. Na terça foi a doutora Ayanes, 2710. E na quarta, o projeto Revalida, tá? Então, esses já são os vencedores do sorteio. Por favor, para vocês pegarem o prêmio de vocês vão mandar mensagem no Instagram. Olha só qual o Instagram, tá? Instagram aqui. Deixa eu até copiar certinho esse nome para mim não errar o nome deles. Tá? Revalida VMed, tá bom? Então, vão lá, vocês confirmam quem realmente ganhou aqui, doutor Roberto, doutora Yanis e o projeto Revalida, para vocês pegarem o prêmio de vocês. Certinho? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida e quiser repetir, ver esse vídeo novamente, fala com o pessoal da Revalida VMed, que eles passam o site certinho para vocês conseguirem rever essa live. Então, amanhã, por certo, antes que eu esqueça, amanhã vai estar no YouTube também gravada essa live, tá bom? Vai ficar gravada lá para vocês repetirem quantas vezes precisar. Certinho? Então é isso. E se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários também, depois lá no YouTube, que a equipe passa para mim e eu tiro a dúvida para vocês. Beleza? Beijo, gratidão para vocês. Tenham uma boa noite. Fica com Deus.